Alô, alô, estamos de novo a fazer mais uma tentativa para estar em direto com a Cristina Longhi. Já estive aqui a falar com ela no WhatsApp para que ela entre ou tente entrar realmente por outro dispositivo. É preciso que a opção dela esteja disponível para estarmos a duas câmaras no programa de hoje. Entretanto, vou lembrando que o tema que a Cristina Longhi nos vem trazer no seu Stefan by Night de hoje é o tema do livro dela, que ela vai lançar agora. Divorciada, bem-sucedida, feliz e poderosa. Este é o e-book que eu comprei ontem mesmo através da via PayPal. Um livro espetacular. Epá, que eu recomendo vivamente a qualquer mulher que queira dar uma grande volta na sua vida, uma grande volta. Alguém que queira começar de novo, alguém que queira uma vida nova, ok? Quero aqui mostrar também a minha plaquinha que os meus amigos me deram no trabalho, no escritório, de Sila Stefano. Obrigada, um beijinho muito grande ao Zé e à Fátima. Fizeram esta placa com o meu nome, Sila Stefano. Muito, muito obrigada, está bem? Vou ver então se a Cristina Longhi já está aqui a visualizar o nosso vídeo para eu fazer o convite. Cristina! Agora vamos ver. Cristina tentou entrar pelo telemóvel para nós falarmos e entretanto estamos agora com 22 horas certas em Portugal, 20 horas no Brasil, 23 em França e na Suíça, está bem? Uma hora a mais para lá, uma hora a menos nos Açores. Bem... Bom, pessoal, se vocês estiverem aí, eu vou continuar sem a Sila. Nós combinamos de fazer. Ela falou que vai colocar umas questões por escrito. Nós combinamos de trabalhar juntas hoje, né? Dela me entrevistar sobre o tema, sobre poder feminino, sobre divórcio, sobre conquistas. E acabou que não tá funcionando essa coisa da live junta. Então eu vou continuar por aqui sozinha. Vamos ver o que vai dar isso. Então, deixa eu ver, Sila, tô por aqui. Se você estiver me ouvindo, então coloque aí as suas perguntas e eu vou responder dessa forma. Você transmite na sua página e estou na minha, fica mais fácil assim. Em vez de a gente ficar tentando conversar pela câmera, fica mais fácil. Então, pessoal, eu sou Cristina Longhi, estou aqui no Brasil. Escrevi alguns livros, entre eles eu tenho um e-book que fala sobre o poder feminino, o poder do adquirir o próprio poder consigo mesmo para conseguir coisas na vida, então é muito legal. Então a Sila me propôs para que nós fizéssemos esse bate-papo sobre o tema. Então quem estiver aí ouvindo, por favor, é só quem estiver ouvindo, por favor, é só fazer as suas perguntas e eu respondo eu vou ler e aí eu respondo para vocês. Isso, agora vai funcionar. É muita confusão fazer com duas câmeras, né? Acabou não dando certo, mas estou aqui. Então, Sila, ela tá me perguntando como que nasceu esse projeto, né? Esse projeto, na verdade, é a minha própria história. Esse projeto de escrever o livro, de ensinar as pessoas como elas podem fazer para se livrarem dos pesos, principalmente pesos emocionais, tem a ver comigo. Então, eu há 6 anos atrás, quase 6 anos, eu me divorciei. Na época eu morava nos Estados Unidos. Então, eu voltei ao Brasil no dia 1º de março de 2013 e eu comecei do zero. Eu recomecei a minha vida do zero. E eu entendi o que eu precisava fazer para conseguir coisas, para conquistar coisas, para conseguir poder em todos os sentidos. Poder comigo mesma, para eu ficar bem comigo mesma, para eu conseguir fazer minha vida funcionar, para eu dar a volta por cima. E quando eu percebi que isso era uma coisa relativamente simples, eu decidi escrever sobre a minha história para ensinar isso para as pessoas. E as pessoas que foram em busca disso e fizeram aquilo que eu ensinei no livro,
também conseguiram. Então foi assim que nasceu esse projeto, onde eu escrevi esse livro sobre o divórcio da pessoa bem-sucedida, né, divorciada bem-sucedida, para adquirir esse poder. Que mais? Deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Sila, que mais você quer saber? Me pergunta aí. Ou se alguém tiver alguma outra pergunta, mais especificamente. Bom, enquanto ninguém pergunta aí, eu vou continuar falando. Então, o que eu descobri, gente? Eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que se eu me desatasse, se eu me separasse emocionalmente dos meus problemas, eu ia conseguir ir mais longe, eu ia conseguir coisas interessantes na minha vida e eu ia conseguir realmente dar um passo maior. Então, o que significou se distanciar do problema emocionalmente falando? Eu descobri que quando eu quisesse algo, eu precisava fazer isso simplesmente por mim mesma, ao invés de querer que outras pessoas fizessem por mim, ao invés de eu querer que as pessoas ficassem com dó de mim. E uma coisa bem interessante que aconteceu foi que eu decidi que eu não queria um papel errado. Eu decidi que eu não queria o papel de uma divorciada dependente. Eu não queria que as pessoas me vissem como uma coitadinha ou alguém que dependesse de alguém para ajudar. Eu não queria que os meus filhos me vissem como uma pessoa que precisaria, a partir daquele momento, depender de outras. E foi assim que nasceu esse projeto, onde eu decidi fazer a minha vida acontecer através de mim mesma. E foi assim que eu ganhei poder procurando tudo isso. Deixa eu ver aqui o que a Sila tá falando. Então, a Sila tá falando se existe um segredo na mulher brasileira. O que vocês acham que a mulher brasileira tem tão de diferente assim? Tem muita gente que fala isso. Olha, eu acredito que aqui nós, brasileiros, no geral, mulheres e homens, a gente tem uma energia mais aberta. Nós somos mais abertos no total. Então, eu acredito que isso ajuda bastante. Mas, na verdade, o que faz a vida da pessoa mudar e acontecer tem a ver principalmente com essa solução que eu entendi. Deixa eu ver aqui o que a Andrea tá falando. Ela tá falando que ela também se divorciou há 7 anos, foi muito complicado no início, mas que ela lutou muito para se erguer sozinha. E olha, ela tá falando que hoje é uma pessoa realizada e bem-sucedida também. E o ponto aí para a gente se tornar uma pessoa realizada e bem-sucedida é a gente entender que a gente tem que parar de querer que os outros cuidem da nossa vida. Você tem que parar de fazer com que os outros resolvam as coisas para você. Você tem que parar de fazer com que os outros tenham dó e queiram ficar com algum tipo de piedade com você. Quando você decide que isso não vai depender de ninguém, a vida começa a acontecer. A vida começa a mudar. A Sila tá falando assim que tem muito poder sobre os homens, as mulheres brasileiras. Então, Sila, é interessante, porque todo mundo fala isso das brasileiras, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, quando eu conhecia alguém, os homens, eles olhavam assim, quando eles sabiam que eu era brasileira, eu e as minhas amigas, eles já olhavam com uma cara assim, diferente. Eu acredito que é uma visão que o mundo tem das brasileiras, né? Eles falam que as brasileiras são mais quentes, que as brasileiras são mais alegres, mas eu acredito que o Brasil, por ser mais quente, literalmente, em questão climática, faz as pessoas ficarem mais alegres, e isso tem um certo poder, né, sobre a gente. Mas eu acho que é só isso, eu acho que não tem mais nada diferente, acredito eu, né? Então, a Andrea falou que foi isso mesmo, que ela aprendeu a usar a si mesma ao invés de esperar que os outros façam por elas. Então, quem mais é divorciada aí ou quem mais se separou, gente? O Alexandre tá perguntando se eu cheguei a me tratar com psiquiatra. Não, eu fiz tudo emocionalmente através de mim mesma. Eu não tive nenhuma questão onde eu precisasse de um psiquiatra, porque eu entendi
que a separação, ela sempre vem baseada em duas pessoas. Você não se separa sozinho, você não destrói ou acaba com um casamento sozinho, Alexandre. A gente precisa entender que do casamento que eu saí, eu levo 50% de tudo que funcionou e de tudo que não funcionou também. Quando eu entendo isso, eu fico mais forte, porque a tendência que as pessoas têm é jogar a culpa no outro. A tendência que a pessoa tem é sempre achar que ela foi vítima, é sempre achar que o outro está culpado, é sempre achar que o mundo está contra, que você não tem sorte. Mas quando você entende que de alguma forma você se meteu no buraco que você se meteu, você permitiu, ou você de certa forma até ajudou contribuiu para que aquilo fosse ruim, o que acontece? Você começa também a entender que para que eu saia daquele buraco, eu também preciso fazer isso sozinha ou sozinho. E quando a gente faz isso sozinho, a gente para de depender do outro. Quando eu paro de depender do outro, eu faço 100% das coisas que eu quero acontecer com o meu próprio poder. E quando eu falo meu próprio poder, gente, é um poder de decisão, é um poder de olhar para frente, é um poder de parar de olhar para trás. Quando a gente olha para trás, a gente só enxerga a nossa própria sombra, certo? Ou seja, tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que me aconteceu, não precisa continuar me definindo. O que vai continuar me definindo é aquilo que eu decido que continue me definindo. Ao invés de eu achar que algo que aconteceu vai ter tanto poder assim. Então, é muito interessante, porque tem mulheres, outro dia uma mulher me procurou, e ela disse que o casamento dela tá muito ruim, e que ela não sabe o que fazer, mas que ela gostaria de um milagre. E eu disse para ela, não existe milagre, né? Existe sim um olhar para você entender o que você pode fazer a partir de agora. Porque a gente não pode mexer com o passado, gente. A gente tem que mexer com o futuro. Nós temos que mexer com o que vem pela frente. Esse poder vocês têm. A Sila tá perguntando... deixa eu ver aqui. Outra pergunta. Então, a Andrea falou que se identifica com isso. E quando a gente entende tudo isso, fica mais fácil, né? Então ela falou assim, como começar uma vida nova? A Sila está perguntando, quando a mulher tem dependência do homem a nível financeiro. Excelente pergunta, né? Isso é muito comum. Aliás, esse é um dos maiores motivos que faz com que as pessoas não se divorciem, porque tem a questão financeira, tem as contas a pagar, tem o colégio dos filhos. Olha, Sila, sabe o que eu fiz? Eu desisti de depender. E é por isso que eu recomecei minha vida do zero. Então, assim, não é uma decisão fácil, mas é uma decisão que traz muito poder. Porque se eu não abro mão, eu fico presa. E se eu fico presa, eu não consigo ser eu mesma. Agora, abrir mão significa realmente recomeçar. Mesmo que o outro não queira ajudar. E muitas vezes o outro ou a outra pessoa, enfim... ela realmente não contribui, inclusive ela atrapalha. Então isso é muito comum quando você tem um parceiro ou uma parceira que puxa o tapete, que dificulta, que te atrapalha, que faz você ter um trabalhão para fazer tudo. Quando você tem uma pessoa assim ao seu lado, é importante a gente entender que essa pessoa, ela tem uma visão de domínio sobre você. Então essa pessoa, ela acredita que continuando assim, ela te segura, certo? Continuando assim, ela continua te dominando porque você tá preso a ela. Então, eu vou trazer uma metáfora aqui para você entender o seguinte. É como se você tivesse presa ou preso numa corda. Então, quando você percebe essa corda, e você percebe que você realmente está preso nessa corda, cabe a você cortar essa corda, cabe a você pegar ali um facão e cortar. E significa que a partir do momento que você corta essa corda, é com você dali para frente, não é com o outro. E isso é importante. Gente, sabe o que eu fiz? Eu assinei um documento deixando todo o dinheiro, que era meu e dele, né, no caso da separação, do divórcio, para ele. Por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse brigando por aquilo, eu estaria ainda no litígio, eu estaria ainda brigando por isso. Eu sabia que
eu tinha esse poder, eu só não sabia como, mas eu sabia que de alguma forma viria uma solução, e é muito interessante porque a solução veio. E eu, literalmente, eu decidi ir embora, decidi fazer a minha vida acontecer. E foi muito legal, porque quando você está dependente financeira de alguém, financeiramente de alguém, às vezes a pessoa está dependente da mãe, do pai, de um amigo, de um patrão, né? De alguém. O que que acontece? Você acaba acreditando, e isso é um paradigma, que é impossível você seguir sem aquilo que a pessoa te dá, sem aquilo que a pessoa te traz. Mas vocês já pararam para pensar que tem outros caminhos? E quando você se abre para outros caminhos, que não é aquele, ou seja, você tem que abrir mão daquilo que você tem, e você tem que adquirir a ideia de que a solução vai vir de outra fonte e de outro jeito. Se você abrir mão disso, o que que acontece? Você vai ter a solução. Quando você para de achar que a solução ela tem que vir única e exclusivamente de uma fonte, de uma pessoa, de um único jeito, você está preso. Agora, isso é um paradigma, gente. Quando a gente quebra esses paradigmas, a gente entende que é sim possível ter uma grande vitória encontrando uma outra solução, e foi isso que eu fiz. Quando eu deixei todo o dinheiro para trás, eu decidi que eu ia encontrar uma solução, mas eu naquele momento eu não sabia qual solução seria essa, eu não tinha ideia de que solução seria essa. E aí foi muito legal porque eu vim embora pro Brasil, né? Eu morava na época na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eu vim embora e eu cheguei no Brasil, eu tinha R$ 500 e a única coisa que me trazia certeza de que eu ia seguir era o desejo de fazer a minha vida acontecer livremente, sem ninguém me segurando, sem ninguém me prendendo, sem ninguém me ditando regras. E aí foi maravilhoso, porque daí a única coisa que fez realmente acontecer foi o fato de eu ficar olhando o tempo todo para frente, nunca para trás, gente. Então, uma super dica, quem precisa sair de qualquer problema no momento, precisa somente olhar para frente e dar o próximo passo. Se você olha para os lados, significa que você está no medo. Se você olha para trás, significa que você está com a tendência a recorrer ao recurso que você tinha, a outra pessoa, a algo que vem do outro. Agora, quando você olha simplesmente para frente, você precisa enxergar somente os próximos metros. Ou seja, eu preciso pensar o que eu vou fazer hoje e o que eu vou fazer essa semana. A partir do momento que eu começo a olhar nessa direção, eu paro de me preocupar com algo, né, do passado ou algo que está à volta, e eu olho para frente numa meta. E a partir do momento que eu tenho essa meta e eu vou em direção a essa meta, eu começo a ganhar poder. Por que vocês perdem poder? Vocês sabem? A gente perde poder com as coisas que não dizem respeito a vocês. A gente perde poder com coisas que a gente não pode resolver. Eu não resolvo o meu passado, eu não resolvo o que o outro pensa, eu não resolvo o que o outro quer, eu resolvo o que eu decido querer, eu resolvo o que eu quero fazer. É isso que faz a gente ter este poder, então é muito interessante. Deixa eu ler aqui o que a Luciana está perguntando. Então, ela tá perguntando assim, como se livrar de um homem que só gosta de você porque você dá as coisas? Então, olha só, Luciana, quando isso acontece, a questão não é o cara em si que está te sugando, mas é você que permite que ele te sugue. Ou seja, você precisa entender que se isso acontece na sua vida, é a sua falta de estima por si mesma, a sua falta de poder consigo mesma, que faz você acreditar que você precisa pagar para ter amor. Então, na verdade, quando o homem, você dá coisas para um homem, ou para uma mulher, ou para alguém, você está, na verdade, fazendo uma troca em troca de amor. As coisas, o dinheiro significa também amor. Então, quando a pessoa ela fica nessa barganha, não sei se existe aí em Portugal essa palavra, gente, mas aqui no Brasil existe barganha. É uma palavra que diz assim, é uma troca. Quando você fica nesse sentimento com a pessoa,
Você está, na verdade, se vendendo. Você está dando algo em troca da pessoa ficar com você. Você não está percebendo, Luciana, que essa pessoa, na verdade, ela não está interessada em você, ela está interessada naquilo que você dá. E você, por não acreditar que tem emocionalmente valor, você acaba acreditando que as suas coisas têm valor, aquilo que você pode dar tem valor, então você faz essa moeda de troca. Gente, isso é muito comum. Pessoas que não acreditam em si mesmas, então elas são boazinhas para o outro, elas fazem coisas para os outros, elas dão algo em troca, porque nessa troca elas acreditam que se eu for vista como uma pessoa boazinha, eu vou ter aquilo que eu preciso, a pessoa vai fazer aquilo que eu quero ou aquilo que eu desejo. Então, é uma barganha, é uma troca que não tem valor nenhum. É uma troca que não vale a pena. Então, corta. Decida, Luciana, não querer comprar amor. Decida que as pessoas queiram te amar por quem você é e não pelo que você pode fornecer. É essa a verdade que você tem que ver, tem que colocar esse espelho na sua frente. E deixa eu ver aqui, a Andrea tá falando que por vezes a maior prova é deixar ir para se libertar do mais negativo e ser feliz, sozinho ou não. Exatamente, tem que ter a coragem de seguir, tem que ter coragem de seguir. A Sila tá falando que isso acontece muito nas consultas. A André falou que deixou, né, esse casamento amigavelmente. E deixa eu ver aqui. Tá, eu já respondi a pergunta da Luciana. Deixa eu ver aqui. Então a Sila tá perguntando assim, quando a gente atende um cliente, quando esse cliente, né, o homem ou a mulher, tá com medo do que o outro pode fazer. Isso é muito comum também, e isso é o que faz com que a pessoa não faça nada, né? Tem muitas ameaças, muitas vezes, quando não existe uma ameaça emocional, existe muitas vezes até uma agressão, e outras vezes a pessoa só cria na mente dela a ameaça, ou seja, ela acredita que se fizer tal coisa, o outro vai fazer aquilo outro. Então, Sila, a pergunta é assim, a resposta é assim, tudo depende do caso. Se a gente tem um cliente onde você está percebendo que a pessoa quer se livrar de alguém, mas ela não consegue se livrar de alguém porque pode ter essas represárias, pode ser que o outro faça algo, a primeira coisa que tem que ser feita é você ajudar a pessoa a entender o que ela pode fazer para se certificar que ela fique em segurança. Então, por exemplo, dependendo, um advogado seria interessante, essa pessoa saber sobre os direitos dela, saber até onde ela pode ir, até onde ela não pode, e aí nós temos que ter muito cuidado para não ter informações erradas de pessoas que não sabem, que não dizem coisa com coisa, só que acham, mas não têm certeza. E aí, quando não existe um perigo real, né, da pessoa correr algum risco real, e é só um perigo emocional, o que eu geralmente recomendo para os meus clientes é que eles comecem a entender por que eles têm medo, por que eles têm que ficar tão dependente assim do outro. Por que a pessoa acredita que sem o outro ela não pode viver? E aí isso faz acontecer uma reflexão interna, onde na maioria dos casos a pessoa começa a entender como que ela pensa, a entender como ela entende o mundo, a entender o que ela pode fazer. E aí a pessoa consegue deixar para trás aquilo que ela achava que ela não pode deixar para trás. Então, gente, para evoluirmos, nós precisamos olhar só para frente. Não dá para evoluir olhando toda hora para trás, não dá para evoluir olhando para os lados, não dá para evoluir presa às coisas. A gente só evolui realmente indo para frente, conquistando novos degraus através desse caminho que nós fazemos olhando realmente lá para frente. Deixa eu ver se tem aqui outra pergunta. O Adam tá parabenizando a gente pelo esclarecimento. Obrigada, Adam. Você é do Brasil ou você é Eu já nem sei se eu tô falando com pessoas de Portugal ou se eu estou falando com pessoas do Brasil. E, por favor, os de Portugal, se eu estiver falando muito rápido, me falem, porque
A Sila, quando fala comigo, fala bem rápido, eu já estou acostumando com ela, mas eu sei que o português de Portugal é diferente do português do Brasil, né, gente? Eu não sei se eu falo enrolado para vocês, mas voltando ao nosso assunto, a Sila está perguntando aqui do meu livro. Depois, quem quiser adquirir o meu livro sobre chama-se Divorciada Bem-Sucedida, eu vendo através do PayPal. É um PDF que você recebe, onde conta toda a minha história e conta lá todos os passos que eu ensino as pessoas para elas fazerem isso acontecer. O Adam tá falando que é do Brasil, hipnólogo clínico, há 27 anos e também fitoterapeuta. Que legal, Adam, que legal. Também sou hipnoterapeuta, fitoterapeuta eu não sou, mas eu admiro muito esse ramo, né? Essa parte da fitoterapia, muito legal. Gente, então, eu estava falando de como a gente se livra de pesos emocionais, de pessoas que nos prendem, é muito comum as pessoas me procurarem e falarem assim: eu não consigo ter a vida que eu quero porque o meu marido não permite, a minha mulher não permite, a minha mãe não permite, o meu chefe não permite, ou a minha situação não permite. Por quê? Muitas vezes a pessoa fala, ela tem filhos, ela tem pessoas dependentes e ela não consegue se ver num caminho livre. Então, qual é a solução? Vamos pensar nisso um pouquinho? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender realmente se essas pessoas estão presas a gente. Muitas vezes é um paradigma. Eu acho que as pessoas estão presas e eu uso essas pessoas muitas vezes como muleta. Agora, quando não é o caso, eu preciso entender se existe um medo dentro de mim. Geralmente, gente, o medo é um equívoco. O medo é um sentimento que diz que eu corro algum perigo. Então, quando eu começo a observar que eu corro algum perigo, eu não faço, eu fico presa e eu prefiro ficar no confortável. O que é o confortável? É o sentimento de que, por mais que esteja ruim, eu conheço aquilo que está acontecendo e eu fico presa. Então, é muito interessante, quando eu começo a fazer um caminho onde eu começo a me soltar, eu também preciso me conformar com a ideia de que eu preciso deixar essas coisas de lado, eu preciso deixar essas pessoas. E eu não sou responsável, você não tem que ser responsável por aquilo que a pessoa pensa, por aquilo que a pessoa sente, por aquilo que a pessoa vai reagir. Eu preciso só respeitar a forma com que a pessoa vai reagir, mas eu preciso seguir o meu caminho. Então, é muito interessante que vocês saibam disso. Boa noite, Ana Christie. Vamos ver aqui. Ela está perguntando sobre o sonho de ter uma moto. Talvez ela estava perguntando sobre a radiônica, né? Aí depois você pergunta aí para a Sila, ela te responde. Bom, qual terapia, a Sila está perguntando, qual terapia você recomenda a uma mulher para se libertar dos seus medos e começar uma nova vida? Então, olha, uma terapia que resolve muito rápido, geralmente, é a PNL, a Programação Neurolinguística, porque a programação neurolinguística, ela geralmente muda o que você está sentindo dentro de você. Então, muitas vezes o medo, ele não é exatamente algo perigoso, ele é só uma sensação. Quando a gente tira a sensação através dos exercícios, a pessoa passa finalmente a conseguir olhar para a situação sem temer. Então, é uma terapia que geralmente em 1 ou 2 ou 3 sessões a pessoa tira grandes pesos. Então, é uma terapia super rápida. Essa é uma das terapias que eu recomendo porque trabalha com a parte emocional, com o sistema límbico, literalmente. Trabalha com todos os nossos sentimentos e super funciona. Então, é o que eu recomendo, Sila, para as pessoas que precisam fazer um grande progresso na vida e têm medo e ficam presas e acham que não vão conseguir. Isso são sentimentos. E olha, sabe como esses sentimentos são criados? Gente, a partir da infância. Geralmente, esses sentimentos, eles são criados quando a gente um dia acredita que não pode. Então, alguém diz algo pra gente lá na nossa infância, ou a gente passou por uma situação na infância onde a gente passou a acreditar que a gente não podia. E aí, cria-se uma memória de medo. A partir do momento que eu tenho essa memória de medo, o que acontece? Eu passo a reagir
automaticamente essa memória de medo. Então, quando eu passo por situações parecidas, onde algo relacionado àquele medo que eu tinha parece comum, ou seja, eu começo a ter vivências iguais ou parecidas, eu travo. Então, é muito comum a pessoa, quando ela trava com esses medos, tem relação com a infância. Geralmente é algo que o pai, ou a mãe, ou algum adulto que estava à volta dessa pessoa falou. Então, realmente é algo bastante interessante de a gente observar. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem agora, já que a gente está pensando sobre isso. Reflitam se o pai e a mãe de vocês, ou as pessoas que criaram vocês, passaram segurança ou medo para vocês. Isso é bem legal de vocês observarem, porque quando vocês olham para a infância de vocês e descobrem que eu recebi mais sentimentos de insegurança e de medo do que segurança, significa que é bem provável que na minha vida adulta eu seja uma pessoa insegura e medrosa. Então, quando não tem problema, Ana, nós estamos falando aqui sobre poder, é bem bacana o assunto. Quando eu descubro que as pessoas que estavam à minha volta na infância eram pessoas que tinham medo da vida, que tinham medo das coisas que aconteciam, que botavam medo em mim o tempo todo, é óbvio que quando eu cresço, eu vou ter esses medos da vida também. Então, quando a gente começa a observar e descobre que aqueles medos que eu tenho, eles na verdade não são meus, eles foram criados, já que eles foram criados, eles podem ser descriados. Eu mudo essa memória, e eu mudando essa memória a respeito do medo, eu passo a ter segurança, eu passo a ter poder. A partir da segurança e do poder, o que acontece? Eu consigo ir para a minha vida na frente, eu consigo dar passos para frente, eu consigo me livrar daquilo aquilo que me atrapalha. Então, é muito interessante como que funciona esse processo. Deixa eu ver o que a Sila está falando aqui. Então, Sila, eu não tenho nenhum áudio ainda, mas de repente, eu vou gravar qualquer hora aí, eu mando para vocês, eu aviso vocês, mas eu eu não gravei nada especificamente, não. Eu tenho os meus áudios lá dos meus programas, eu faço um programa de rádio, na Rádio Mundial, e os meus programas estão lá no YouTube, eu falo sobre várias questões emocionais lá, para quem tem insegurança, para quem tem frustrações, para quem tem medos, para quem trava perante pessoas, para quem quer tomar bastante decisões e não consegue. Então, é importante que vocês entendam que tomar uma decisão implica numa coisa muito importante: desistir de algo. Não dá para você ter tudo ao mesmo tempo. Quando você decide algo, isso implica em perder algo. Vocês já pararam para pensar nisso? Então, se eu decido por uma coisa, eu perco outra. Se eu decido pelo caminho pela direita, eu perco o caminho pela esquerda. Se eu decido fazer uma escolha de um curso, eu perco outro curso. Então, quando a gente começa a entender que é impossível, vou falar da rádio, que é impossível a gente ter tudo, eu começo a ter segurança cada vez mais para entender que o caminho que eu vou decidir ter, o caminho que vocês vão trilhar na vida de vocês tem a ver justamente com essas escolhas. E a escolha sempre implica numa perda. Então, é bem interessante. A Cila está me perguntando aqui para falar da minha rádio. Então, sobre a rádio, Cila, eu faço 2 programas de rádio. É uma rádio aqui no Brasil, em São Paulo, que chama-se Rádio Mundial. Vocês podem ouvir aí, inclusive de Portugal. E essa rádio, ela fala sobre várias questões, tem vários tipos de comunicadores lá. E no meu programa especificamente eu falo sobre programação neurolinguística, hipnose e questões emocionais, sobre esse poder, sobre várias questões que dizem respeito a conquistar a si mesmos, a conquistar a vida que vocês desejam, a fazer as coisas acontecerem. Então, é sobre isso que eu falo lá na rádio, é bem legal. E é sobre isso que eu falei no meu último livro também, que chama-se A Melhor Versão de Você, que também fala sobre esse poder, fala sobre, quem é terapeuta, estiver me ouvindo, fala principalmente sobre como lidar com essas questões de insegurança, porque
o que faz a pessoa não conseguir resultados na vida é insegurança. E o que define uma pessoa bem-sucedida é a pessoa que consegue resultados que ela deseja, né? Então eu pergunto para vocês, você se considera uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa não bem-sucedida? Então essa é uma pergunta para a gente fazer a si mesma, a si mesmos, né? Que faz bastante revolução na nossa vida. A Bárbara tá perguntando, que ela tá falando assim, ela está tentando esquecer o passado, mas não consegue. E como faz para seguir em frente? Olha que pergunta boa essa, Bárbara. Então, o passado, sabe como que a gente esquece? Quando a gente desiste de resolver ele. Simples assim. Então é assim, ó. Quando eu fico olhando para o passado, significa que eu tento achar uma solução da minha perspectiva. Então, quando eu fico recriando o passado na minha mente, eu fico, na verdade, tentando recriar uma história na mente, onde o final feliz é eu que dou. Ou eu sempre quero achar um jeito de ganhar o que aconteceu. Então, Bárbara, quando você desiste de mudar o passado, quando você decide de criar essa historinha na sua mente para reformular o passado, você consegue olhar para frente. Porque isso é muito comum, as pessoas falam muito... Deixa eu apoiar a câmera aqui que tá doendo meu braço. As pessoas falam assim, eu não consigo me livrar do passado. Na verdade, o que a pessoa não consegue é se livrar da sensação, muitas vezes, de que ela perdeu algo no passado, ou de que ela perdeu, por exemplo, uma situação. E muitas vezes a gente tem que desistir de tentar resolver o passado. Quando eu desisto de tentar resolver o passado, eu estou livre para seguir em frente. Então, é bem interessante esse processo. E se vocês observarem coisas do passado que aconteceram e que vocês ainda não se conformam, vocês vão entender que quando vocês não se conformam, no fundo, você ainda está tentando concluir algo da sua perspectiva, ou seja, eu gostaria de dar o final feliz que eu quero, e não aquele final feliz que aconteceu ou infeliz. Então é bem legal quando eu desisto de consertar o passado, e aí eu não tenho mais nenhum laço com o passado. Quando eu ainda tenho laços com o passado é porque eu quero consertar algo que está lá atrás. Então, fica aí a dica, Bárbara. Desista de consertar o passado. Se você desistir de consertar o passado ou desistir de dar um final específico para este passado, você se livra dele. Você se livra de pessoas, emocionalmente falando, você se livra de coisas bem pesadas. Então, é muito legal. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Bárbara, já respondi, da Sila. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou continuar falando aqui, será? A Sila falou assim, a mulher tem receio de não ter para onde ir, isso é bem comum, e por isso vai adiando o divórcio, adiando a separação, adiando a saída de uma situação ruim, pois não tem uma casa e não sabe por onde começar. Olha que bacana, isso é um assunto bem interessante. Olha, então assim, ó, quando eu desisto de querer que a solução seja e venha especificamente de uma pessoa, ou seja, quando eu desisto de querer que deem algo para mim, eu vou atrás da solução sozinha. E foi assim que aconteceu comigo. Quando eu fui atrás da solução sozinha, eu descobri que eu podia ir criando a vida que eu queria, ao invés de desejar que outras pessoas criassem a vida que eu queria para mim. Então, Sila, quando essa mulher tem receio, ela precisa primeiro entender emocionalmente onde ela está, ela precisa primeiro entender o que ela pode fazer, emocionalmente falando, para resgatar o alto poder. E aí sim, ela tem que montar um plano de ação. Gente, a gente não tem que sair que nem louco ou louca pela vida fazendo mudanças. Quando eu faço uma mudança, ou planejo, ou desejo fazer uma mudança, eu preciso entender que eu preciso organizar essa mudança emocionalmente, eu preciso ter certeza dos passos que eu vou dar, e eu preciso seguir passo a passo sem olhar para trás.
Então, não dá para fazer nenhuma mudança sem estar organizada. Agora, quando eu falo de organização, eu não estou falando de você estar 100% com tudo em ordem, eu não estou falando de você estar 100% com tudo resolvido. Não, eu estou falando do fato de você estar com 100% dentro de você, com a decisão de seguir para frente. E isso faz a mudança acontecer, isso faz a vida de verdade mudar. E eu passei por isso e eu comecei no Brasil, eu recomecei no Brasil, eu tinha R$500, gente, eu cheguei no Brasil e eu tinha R$500 e 2 malas. E eu comecei literalmente do zero. E olha que eu tenho 3 filhos. Ou seja, eu comecei trabalhando, como eu disse antes, somente olhando para frente, eu pensava no que eu precisava fazer no dia, eu pensava no que eu precisava fazer na semana, eu fazia planos para o futuro, eu conversava com pessoas, eu fazia tudo que estava à minha disposição, tudo que eu podia com as ferramentas que eu tinha, com aquilo que eu tinha, eu não tinha muita coisa, mas eu parei de olhar para trás e eu parei de resolver o passado, de tentar resolver o passado. E aí, quando eu comecei a olhar só para frente, a vida começou a mudar. Deixa eu ver aqui mais se tem alguma outra pergunta. Débora, você tá falando, só me explica aí, você tá falando quando você quer voltar com a pessoa, é isso? Quando você... hoje eu não vejo, não ouço. Maria, mas as outras pessoas estão vindo e estão vendo, então eu acho que é o seu áudio que deve ter acontecido alguma coisa. Obrigada, Itamara. Olha só, Débora, eu vou responder achando... Ah, tá, é isso mesmo. Você tá perguntando quando você quer voltar para a pessoa. Olha só, a outra pessoa primeiro tem que querer, né? Quando eu quero voltar com alguém, eu preciso entender se essa pessoa quer voltar comigo. Se existir, sim, a solução, ou seja, se a pessoa... se eu acho que a pessoa também quer, eu preciso entender o que eu preciso fazer para conquistar essa pessoa. E tem um segredinho, gente, de mulher, tá? Eu sei que tem homem aí no meio, mas os homens vão ouvir também e tudo bem. A mulher, ela precisa alimentar o homem emocionalmente de algumas formas. Então, quando você entende o que está faltando para o outro, que o outro sente falta em você, e você começa a alimentar no outro aquilo que ele sente falta, vocês começam a entrar numa sintonia. E a partir do momento que você entra numa sintonia, Débora, você consegue conquistar a outra pessoa. Ou seja, tem que sair do modo egoísta da pessoa, onde eu acho que o outro tem que fazer só o que eu quero, o outro tem que ser só o que eu quero. Quando eu entendo que o outro talvez está enxergando o relacionamento de uma forma diferente de mim e eu preciso me alinhar com ele e fica bom para mim, fica bom para ele, aí a gente consegue voltar. É mais ou menos isso, tá bom? Então, tenta aí, Débora, depois eu te dou outras dicas aí, lá no meu livro, no livro que chama A Melhor Versão de Você, eu falo um pouco sobre esses pilares do casamento, também é bem bacana. Deixa eu ler aqui o que a Cristina está perguntando. Ela está me dizendo que ela tem 5 filhas, estava numa relação muito conturbada, né? Que sofria muito, e ela acabou com essa relação, e hoje ela está super feliz com as filhas, tem um namorado novo, maravilhoso, e está trabalhando, olha só. Ou seja, ela comprovou aquilo que eu falei para vocês, ela provavelmente olhou só para frente, e nesse processo de olhar para frente, ela começou a fazer a vida acontecer com aquilo que ela tinha no momento, ao invés dela tentar reconstruir o passado e consertar o passado que não dá para consertar o passado. De nada, Débora. Então, olha só que legal, que história bonita. Cristina, grata por compartilhar aí, porque as pessoas têm muito medo de se desprender, de se soltarem daquilo que fazem mal, mas as pessoas que conseguem se soltar, elas olham para trás e elas falam assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então eu digo com todas as letras que o meu passado, ele foi maravilhoso em todos os sentidos, inclusive tudo aquilo que eu passei que não foi bom, porque hoje, através de tudo aquilo que não foi tão bom, eu consegui ter mais poder, eu consegui entender, eu consegui fazer
as coisas acontecerem através de mim, e eu olho para trás e eu sei que todas as pessoas que participaram da minha vida em todos os sentidos, no sentido bom e no sentido ruim, me ensinaram algo. E eu aprendi algo, e com esse aprendizado hoje eu tenho mais combustível, eu tenho mais esse poder, porque eu passei por isso tudo. Senão, se eu não tivesse passado, eu não teria conseguido todo esse poder. Então é muito interessante como que funciona. E... Maria, a Maria está falando sobre mediunidade. A gente pode fazer um dia uma outra live sobre esses assuntos. Eu não queria misturar esses dois assuntos, porque nós estamos falando de poder, de separação. A Sila me convidou de Portugal para fazer essa entrevista. Ela iria me entrevistar, mas não deu certo a câmera. Então eu estou falando aqui baseado nas perguntas que elas estão elas e eles, né, estão me colocando. A André tá falando assim, ó, tudo que passei foram ensinamentos para que eu evoluísse cada vez mais e melhor como ser humano. Exatamente, gente. Quando a gente vê tudo que a gente passa e tudo que a gente passou como grandes escolas, como grandes aprendizados, eu ganho força ao invés de perder. Quando uma pessoa ela só se lamenta por tudo que ela passou na vida e por tudo que está acontecendo na vida dela, ela perde força. Entende? Ou seja, quando eu me apego achando que eu deveria ter mais coisas na vida, quando eu me apego achando que eu deveria não ter sofrido tanto, quando eu me apego achando que estava errado aquilo que aconteceu comigo, eu perco forças. Agora, eu ganho forças quando eu pego toda a minha vida, tudo que me aconteceu ou que está me acontecendo, e olho para isso observando como se fosse um grande aprendizado. E aí eu ganho força. Então é muito interessante, né? Quando a gente perde força, a gente perde poder. Quando eu ganho força, eu ganho poder e eu vou para frente, eu conquisto mais coisas e eu faço a minha vida acontecer. Então vocês podem fazer isso também. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Então, a Maria que tá falando, né, sobre as caminhadas, são como escolas mesmo na nossa vida, né, escolas que nos trazem grandes aprendizados, porque a gente só evolui através do aprendizado, não dá para evoluir parada, sem viver, sem se colocar na vida, sem se relacionar com as pessoas, sem descobrir coisas novas, sem circular pelo mundo, sem circular pela vida. Porque, gente, se eu me isolar numa ilha, ou melhor, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, se eu me isolo, eu não tenho problemas, grandes problemas. Então, eu fico numa ilusão. Agora, se eu me envolvo com pessoas, o que acontece? A gente ganha poder através dos aprendizados diários, através daqueles sentimentos onde eu entendo como eu me coloco perante o outro, como eu devo perceber o outro, como o outro me percebe. É só assim que a gente evolui, não tem outro jeito. Ou seja, se coloquem no jogo. Eu sempre falo uma metáfora lá na rádio que é o seguinte: se você ficar no banco de reserva na sua vida, você vai observar muita coisa, você vai entender muita coisa, mas você não vai ter experiência. Agora, se você se colocar no jogo, vai ser um pouquinho mais difícil, muitas vezes dói mais, muitas vezes você se molha, se machuca, mas você vai aprender. E um bom jogador na vida, ele só é um bom jogador porque ele joga. É impossível você ser um bom jogador só observando. Então, joguem o jogo da vida, façam a vida acontecer, porque é só dessa forma que dá para acontecer. A Sila tá fazendo aqui a última pergunta. Cristina, porque em Portugal a gente já tá 2 horas lá para frente, né, gente? Cristina, olha só, ela perguntou assim: quando a pessoa quer voltar a amar e não consegue, a pessoa está fechada, como fazer para atrair um novo amor? Sabe como que a gente faz para atrair uma pessoa nova? Parando de buscar, estando maravilhosa e linda ou lindo todos os dias para si mesmo e parando de buscar, parando de perseguir esse amor. Quando a pessoa ela quer muito, ela afasta aquilo porque ela fica só pensando naquilo e geralmente de forma negativa. Quando eu simplesmente eu acredito que eu também vou ter a tampa da minha panela, mas eu paro de ficar buscando, procurando essa tampa, eu consigo. Então, Sila, é assim que a gente consegue. A gente
consegue algo quando a gente para de insistir. Quando eu insisto, aquilo que eu não tenho persiste. Quando eu paro de insistir, aquilo que eu quero vem para perto de mim. Então é assim que a gente faz. Deixa eu ver aqui. Ah, então o pessoal tá me dando boa noite. Gente, a gente tinha feito, a ideia dessa live era a gente conversar uma horinha com a Cila, bate-papo aí com o pessoal de Portugal, então muito, muito, muito grata. A gente vai combinar outras lives pra gente conversar sobre outros assuntos. Para quem quiser o meu e-book que chama Divorciada Bem-Sucedida, é só me pedir depois, me manda no particular, a minha secretária vai responder amanhã para vocês, ela fala como que vocês podem adquirir, ou então mesmo o meu livro aí, inclusive a gente consegue mandar para Portugal, e no caso o Divorciada Bem-Sucedida é um PDF. Então, gente, muito, muito, muito grata, e a live vai ficar aí no Facebook, quem quiser ouvir depois pode ouvir de novo. E aí eu respondo depois as perguntas para vocês, certo? Se alguém tiver ainda mais alguma pergunta, coloca aí, eu respondo. Obrigada, Luciana. Bom, coloquem aí, depois eu respondo as perguntas para vocês, tá bom, gente? E Sila, muito grata mesmo pelo convite, adorei. E, gente, eu devo ir a Portugal o ano que vem, então, para quem é aí de Portugal, a gente vai fazer aí um workshop para mulheres, sobre empoderamento pessoal, então depois conversem aí com a Sila que a gente combina tudo direitinho para vocês. Então, muito, muito grata, gente, boa noite e até mais. Ó, ela pôs aí o link aí, divorciadabemsucedida.net, muito grata, Sila. Gente, tchauzinho, beijinhos, até breve, Sila, muito obrigada. Pois bem, foi assim o nosso programa com a nossa Cristina Longhi do Brasil. Mesmo não tendo nós conseguido transmitir o programa em direto, aparecendo as duas na câmara, e acreditem que tentámos várias vezes, mas por alguma razão não tinha que ser. Apareço aqui então para fazer as despedidas e a conclusão do programa, agradecendo à minha Cristina Longhi, a minha queridíssima Cristina Longhi, e agora a minha gata apareceu aqui, porque já está aqui há imenso tempo a querer aparecer, e vou deixá-la ficar aqui um pouquinho mais de parte. Lembrando que o livro de Longhi está disponível através do site da Cristina Longhi, eu já deixei aí, www.divorciadabemsucedida.net, ok? Este é o e-book que eu comprei ontem através do PayPal e rapidamente chega até vós. É um livro de poder, divorciada, bem-sucedida, feliz e poderosa, tá bem? É um material brutalíssimo para a vossa vida. Porquê? Porque ela é uma mulher comum, como todos nós. É exatamente isso que ela escreveu aqui. Eu fui uma mulher comum como você. É isso que ela escreve aqui na introdução do livro dela. E ela diz: hoje sou uma mulher divorciada com 3 filhos e mega feliz, está bem? Então o livro é muito, muito interessante, com várias frases. Eu adoro esta parte em que a minha gata continua a falar aqui à minha frente e tapar o meu lindíssimo vestido da minha patrocinadora Sexy e Chic, loja online de vestuário no Porto, da minha querida Ana Fernandes. Ela que patrocina o programa Silly Stefan by Night. Vão ver outros vestidos, meninas, agora fazendo aqui um pequeno à parte, vão ver outros vestidos, porque este foi o vestido que vocês escolheram. Quero ver se me levante sem deixar aqui cair o cenário, tá bem? Sem deixar cair o cenário. Este foi o vestido que vocês escolheram e é lindíssimo, está disponível no site da Sexy Chic Closet. Eu vou deixar também o link da loja para vocês fazerem as vossas encomendas e verem mais vestidos e escolherem os vossos vestidos para a passagem de ano, porque a Ana ainda vos vai mandar e em 2 dias eles estão em vossa casa, por isso dá muito tempo ainda de encomendar o vosso vestido para o vosso Réveillon. Esta passagem de ano de 2017-2018 está aí à porta. O vestido é lindíssimo, meninas, a sério. Eu não sei se vocês conseguem ter a percepção, até porque
no espaço onde eu estou a gravar, não tenho assim muito. É mini saia, tá? Eu sei que vocês estão aí a ver. É mini saia, o vestido e a cai. Pronto. Mas há vestidos lindíssimos. Este é apenas o vestido desta noite, porque há muitos mais vestidos que eu vou vestir e vocês vão vendo ao longo do nosso programa, dos nossos programas do Silas Stefan by Night. Agradecer mais uma vez à nossa Cristina Longhi, tenho os contatos dela porque eu deixei ao longo dos comentários, deixei também a fotografia no meu perfil do e-book que eu estou a mostrar. Este e-book, este livro que ela vai lançar em livro já em fevereiro. A Cristina Longhi, que estamos a tentar criar aqui um workshop dela para ela vir cá em abril, se não me engano, a Portugal, fazer um workshop para 50 mulheres, um workshop de empoderamento feminino para todas as mulheres que querem uma vida nova e querem recomeçar uma vida nova e precisam de técnicas, de ferramentas, de se capacitarem para fazer e darem esse passo em frente. Ler só aqui alguns certozinhos do livro da Cristina. Há uma passagem muito bonita que eu vou passar a ler, que está no livro, que é de Aureliano Damasceno. O segredo de um relacionamento feliz não é o amor. Muitos se amam e se separam. Muitos se amam e se destroem. O segredo é cada um ter a sua própria individualidade, liberdade e sua independência. Você não deve colocar a sua felicidade nas mãos de alguém, mas sim compartilhar a alegria de ter esse alguém na sua vida e ser feliz. Está bem? É uma passagem lindíssima. Alguns dos tópicos que estão no livro que vocês encontram, atenção porque o livro é bastante acessível. O livro em euros ronda 6, 7 euros, está bem? Porque o real tem um valor muito abaixo do euro, por isso este é um livro bastante acessível a qualquer mulher. Eu deixei aí os links para vocês encomendarem os vossos livros e receberem exatamente o livro através do e-mail, onde façam o e-mail que está associado à vossa conta PayPal, onde façam a compra, está bem? Às meninas que eu adoro de coração, quero mandar um beijinho, porque hoje não vou fazer leituras de tarot, vou voltar sim com leituras de tarot mais para o final de semana. Vamos continuar a fazer previsões do ano 2018 e orientar a vossa vida, e eu vou trazer outro vestido da Sexy e Chic para que vocês tenham a oportunidade de ver estas maravilhosas peças que estão acessíveis a qualquer carteira, está bem? Estes vestidos que eu visto, vocês também os podem vestir. Estamos a falar de moda de bom gosto e a excelentes preços. E como eu já disse e repito, a Ana Fernandes envia para a vossa casa e em 2 dias vocês recebem o vosso vestido. Pá, espetacular! Ela acertou em todos os meus tamanhos, tudo perfeitinho. E acreditem que é uma ótima conselheira para vocês fazerem as vossas compras. O contato eu vou deixar logo aqui também no final deste vídeo, da loja Sexy and Chic, patrocinadora do nosso programa Silas Stefan by Night. Só relembrarem alguns dos tópicos que vocês vão encontrar no livro da Cristina para fazer as despedidas deste programa de hoje. Assuma o papel certo, encontre a sua identidade. Outro tópico muito interessante, a família do ex, os ex-amigos e a ex-vida. Depois um outro capítulo que é a nova vida, começar uma vida nova do zero, está bem? Um capítulo bastante interessante a todos os casais que se separam, mas que têm filhos, não é, em comum, lidando com as crianças. Outro capítulo que não poderia faltar num livro destes de empoderamento feminino, que é o capítulo do dinheiro. Dinheiro, pensão e administração financeira, também está aqui, está bem? A nova fase, a vida sexual, problemas dos relacionamentos, o poder do sexo. Tudo isto está neste livro brutalíssimo da nossa Cristina Longhi, divorciada, bem-sucedida, feliz e poderosa. E quantas divorciadas querem ser aí felizes e poderosas e começar uma vida nova e um novo amor? Está aqui deixado o nosso convite. O meu nome é Silas Stefan, sou formadora motivacional. Para quem quiser marcar as consultas comigo ainda antes do final deste ano,
consultas de tarot ou de radiónica, enviem mensagem, está bem? Por contato privado, que eu ainda tenho algumas vagas na agenda para este mês de dezembro, poucas, porque também vou de férias, também mereço, para depois voltarmos em força em janeiro de 2018. Da minha parte, um beijinho muito grande a todas as meninas que passaram por aí e os meninos também, claro que seríamos de nós mulheres sem eles. Adoro-vos do fundo do coração e para mim é um prazer muito grande realizar este programa, mesmo com os entraves, mesmo com os bloqueios de câmara, mesmo com os bloqueios dos programas. Eu digo sempre ao meu convidado, se não estivermos os dois em câmara, avancem sem mim, que eu coloco as questões por escrito no vosso direto, e foi o que aconteceu com a Cristina Long e já havia acontecido há 2 semanas atrás com o nosso querido Omar Zucchi, está bem? Voltamos com mais uma convidada, com a minha querida Maria João Rodrigues, a minha boss da revista Boa Estrela. Vamos falar das novidades da revista Boa Estrela para o ano 2018, a sua revista mensal que já está nas bancas. Não deixe de comprar, faça boas leituras neste final de ano. Um prazer estar sempre convosco. Adoro-vos e até à próxima. Tchau, tchau!